filho Nazareno. Queremos te agradecer pela oportunidade de nesta manhã estar na tua presença, de fazer a tua vontade, o teu querer. Queremos colocar diante de ti, Pai, este culto de Santa Ceia e a palavra que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala, Pai, aos nossos ouvidos, para que nós venhamos escutar a tua voz, assim como Samuel ouviu a tua voz e entendeu. Que o Senhor venha, Deus amado, aleluia, nos ajudar a entender a tua vontade. E o teu querer é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aquele que vive e reina para todos sempre. E a igreja diga amém? Amém. Diga amém bem forte. Amém. Aleluia. Melhorou. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo a visão de Mateus. Evangelho segundo a visão de Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo a visão de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 36 em diante. Verso 36 em diante. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês vão ler o seguinte. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Acharam aí? Amém. Glória a Deus. Não se esquecendo, dia 18 agora, mês 5, né? Maio, nós vamos ter aí um dia com Deus. Vai ser uma bênção, onde Deus vai operar muito aqui nesse lugar. Está firme e forte aí na mesma proposta. Amém? Ler? Diz assim, o texto é a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Verso 37, bem forte, a igreja junto. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, mas as sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido, lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo, caminhando com os seus discípulos, começou-lhes a ensinar a palavra. E algumas pessoas que estavam à volta, porque é bem verdade que Jesus tinha os seus discípulos, aqueles que sempre estavam perto de Jesus, e o desejo do discípulo é sempre aprender com o seu mestre, o seu Senhor. Mas havia sempre pessoas também que sabiam que Cristo tinha uma boa palavra e queriam estar perto para ouvir. Outros estavam perto para poder ver se pegava ele em alguma situação.
se declarava alguns até discípulos dele. Não, nós seguimos ele também. Mas a preocupação deles era pegar uma falha em Jesus. A preocupação deles era ter a confirmação se realmente ele era o Filho de Deus. Mas será? Será? Mas isso que ele falou. Então, quando a dúvida entrava, eles sempre duvidavam do caráter, da idoneidade de Cristo. Certa feita, Jesus Cristo estava entrando numa cidade e ali havia um poço e tinha uma mulher que tirava água. Jesus assentou-se na beira daquele poço e pediu água para beber. Me dá água para beber porque tenho sede. E a Bíblia declara que Cristo ordena e fala para os discípulos: vocês vão agora, compra pão, traga alguma coisa para nós nos alimentarmos. Os discípulos foram. Quando voltaram, viram ele conversando com aquela mulher samaritana. E a Bíblia diz que eles viram ele conversando com a mulher, mas não ousaram dizer nada, porque sabia que era o mestre. O discípulo conhece o caráter do mestre. O discípulo não coloca a idoneidade do mestre em questão. O discípulo não duvida da palavra do mestre. Simplesmente ele copia. Ele coloca em exercício na sua vida, porque o desejo dele é ter aquele mesmo caráter, aquela mesma visão, aquele mesmo sentimento. E é por isso que muitas das vezes, quando você vê um obreiro, que ele começa a se parecer com o seu líder, com o seu pastor, realmente ele é um discípulo, porque ele copia tudo, ele aprende e ele coloca em prática na vida dele. E as pessoas ficam às vezes até iradas e falam assim: mas tem que ser igual. Aleluia. Mas é porque é discípulo, é porque está com um coração simples, puro, aberto para aprender e admira o seu mestre. Os discípulos admiravam o seu mestre. Os discípulos queriam ser como ele era. Queria falar como ele falava. Queria ensinar como ele ensinava. Queria ter o dom que ele tinha. Queria pregar como ele pregava. Queria ter a autoridade que ele tinha. Era o desejo dos discípulos. Os discípulos não queriam ser mais, mas também não queriam ser menos. Porque o próprio Jesus ensinou e falou: olha, não, o discípulo não pode querer ser acima do seu Senhor. Mas nós sabemos que todo aquele que respeita a autoridade do seu líder, ele recebe uma porção daquela autoridade para ele. Quando respeita a autoridade, a unção do líder, Deus também passa para você da mesma autoridade, da mesma unção. E muitos não vão entender, porque quando Deus começar a te usar a autoridade, vai ser a mesma autoridade. E é por isso que o mundo não entendia e falava: mas tu és dele. E Pedro falou: não sou tu és, porque tu fala como deles. O teu jeito, você é igual a ele. Não tem como tu dizer que tu não é um discípulo, porque eu vejo em você Jesus. Isso é muito forte. E ele começa a falar sobre a parábola do joio e do trigo. Ele estava preocupado. Ele estava preocupado com os seus discípulos. Ele estava preocupado com aqueles que tinham um propósito, um desejo firme no coração de conhecer o reino. Porque o reino só conhece, como está escrito no último versículo, quem tem os ouvidos abertos. E o Eterno palestrando comigo sobre isso para me fazer entender. Porque diz a palavra do Senhor, está escrito no livro do profeta Isaías, está dizendo que eles ouvirão, mas não entenderão, porque o ouvido deles estão fechados. Mas ele não ouve quando você fala, ele não é surdo, mas o ouvido fechado é a revelação e o entendimento aberto para tu entender o que Deus está falando. Esse ouvido não é o ouvido que você ouve a música no rádio, não é o ouvido que você ouve alguém te chamar, não é o ouvido que você coloca um DVD ou um CD para ouvir e você fala: olha que música boa de se ouvir. Esse ouvido é aquele da alma, é aquele ouvido que tem dentro de você, no teu intelecto, no teu entendimento. É Deus abrindo um pouquinho mais a torneirinha do entendimento no teu cérebro,
Caça-Fantasma, aquele filme, né? Eles veem aquele aparelho assim para saber onde está o espírito, né? Só que eles procuram espírito maligno, né? No nosso caso aqui, a gente não precisa daquele aparelho para poder discernir o Espírito Santo. Porque ele fala e os nossos ouvidos estão abertos, não vai captar, não precisa daquele aparelho. Você vai captar automaticamente e você vai entender que é a voz de Deus que está falando contigo. Você vai entender o recado de Deus. Embora que quem é do mundo não entende. Quem está com o ouvido tapado não vai entender. Quando você começa... Olha, o rolo é muito forte. O rolo é muito forte. Quando Jesus começa a falar sobre a parábola do joio e do trigo, ele é preocupado em mostrar para os discípulos uma coisa: que existe aqueles que são do reino e existe aqueles que não são do reino. Vocês vão pregar. Vocês aqui são discípulos. Vocês vão pregar. Vocês vão sair, vocês vão pregar. Vocês vão anunciar. Mas nem todos são do reino. Nem todos que vão ouvir a palavra que você vai levar são do reino. Por isso que nem todos vão entender. Mas aqueles que são do rei, porque tem um mistério também nisso. A irmã diga, tem um mistério nisso. Porque tem aqueles que são do reino, mas o ouvido ainda não foi aberto. Como está escrito também no livro do profeta Isaías. Porque ele nos enviou para quê? Para abrir a visão dos cegos e dar audição àqueles que não ouvem. Para que eles entendam. Vocês estão entendendo o mistério? Então tem os filhos do reino que estão lá. Que vão precisar da tua trombeta, do teu chofar, do teu assopro, da tua palavra e da unção que estará sobre a tua vida, que vai começar a contagiar a quem você falar de Jesus Cristo, porque ele vai ouvir, vai entender e vai compreender que Deus é na tua vida e eles precisam também servir o mesmo Senhor que nos serve. Mas tem os do diabo que nunca irão entender, que vai te chamar de maluco. Está virando fanático. Agora é beata, né? Que eles falam. Vive na igreja. A Bíblia fala que mais vale estar um dia no templo de Deus do que 1000 anos na tenda da impiedade. Pessoas que não têm noção. É melhor você na presença de Deus do que matando os filhos dele, entrando na casa, roubando a casa deles. Aleluia. É melhor você na presença de Deus, na casa de Deus, enfurnado, como alguns dizem, ou enfiado na casa de Deus, do que você estar, aleluia, fazendo obra de feitiçaria para matar gente, separar a família. Querido, olha para o irmão, diga assim: Deus te libertou. Aleluia, foi para você resplandecer mesmo. Viu para dentro da casa do Senhor, sim. Viu para dentro do santo templo de Deus, sim. Porque só quem vive dentro do templo são aqueles que servem a Deus. A Bíblia, ela em figuras fala conosco. O exemplo do Antigo Testamento é para nós. Quem era que vivia dentro do templo, no tabernáculo? Eram os levitas e os sacerdotes. Você está entendendo? Jesus não vai vir buscar quem não é levita e quem não é sacerdote, irmão. Vai vir buscar os levitas e sacerdotes. Por que ele fez? Ele fez de nós sacerdócio santo, sacerdócio real. Então quem não é, ele não vai levar. Então quem está na casa de Deus e que não inspira nada, não vai, irmão, vai ficar. Então nós temos que na nossa respiração ter a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento da nossa vida nós temos que estar preocupados em fazer a vontade do Criador. Você está entendendo o mistério? Aleluia, O glória rolo a é muito forte. O rolo é sério demais. E ele começa a explicar sobre essa parábola. Essa parábola as pessoas não entenderam. E é bem verdade que até nós não entendemos até certo tempo, o tempo da revelação. Porque quando ela é revelada, você não entende ela como uma história ou como um conto, mas como uma prática para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele e os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo.
outra coisa que nós precisamos aprender. Os discípulos não se apartavam de Jesus. Eles não se apartavam de Jesus. E quando eles tinham alguma dúvida, eles não procuravam outros mestres. Não procurava outros mestres. Procurava o mestre deles. Aleluia, glória a Deus. Para que não trouxesse o quê? Confusão na mente. Porque no fim todo diz assim, ó, cada um fala uma coisa, não é assim? O discípulo ele tem que conhecer a voz do seu mestre. Aleluia. Assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a Bíblia declara que Jesus já tinha acabado de pregar. Jesus tinha acabado de pregar. Acabou o culto. Jesus foi para a casa dele. Depois do culto, sabe o que aconteceu? Teve uma reunião na casa do pastor. Os obreiros foi tudo para a casa do pastor. Lá em casa eu faço cafezinho para eles quando ele chega lá. Minha varoa, ensinei ela a servir. Então ela sabe que quando ela serve um dos ministros da casa de Deus, Deus recompensa ela. Se tiver um suco, ela vai lá, faz um suco. Se puder servir de melhor, ela vai servir. Outro dia eu preguei, cheguei do culto lá, ela tinha comprado lá uma pizza. Aí teve um obreiro que foi comigo atrás e foi me levar em casa. O obreiro foi me levar em casa. O que ele comeu? Ele compartilhou comigo da vitória. Entendeu? Então os discípulos eles queriam estar junto. Tem necessidade de estar junto? Não tem sim, irmão. Porque quem está junto quer aprender. Tem necessidade de cair atrás? Não. Tem sim, irmão. Porque se tu andar na frente, tu está passando na frente do anjo. Tem sim. Quem não vai atrás são pessoas soberbas que acham que sabe tudo e no final não sabe nada. E vão aprender com aqueles que eu estou ensinando hoje. Porque deixaram de aprender comigo. Porque acharam que quem estava aprendendo comigo estava querendo ir atrás do pastor para ganhar posição. E vai ganhar mesmo, irmão. Vai ganhar, vai ter a autoridade do pastor, a unção do pastor. E vai ensinar também como o pastor ensina. E vai ter que aprender com quem aprendeu comigo. Então o discípulo ia atrás, irmão. Tem que estar de atrás, não, tem que sim. Tem que estar junto o máximo que puder. Na folga, depois do trabalho. Vai lá, pergunta. Tem dúvida? Pergunta. Esse dia eu falei com o obreiro sobre isso. Pergunta. Eu estou querendo ensinar, irmão. Tem pastor que não dá endereço nem o telefone. Para ninguém achar ele. Só vem no dia do culto. Entendeu? Mas a minha intenção é formar discípulos aqui. Como Jesus fez, discipular. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo o mistério aqui? Uma coisa que logo me chamou a atenção, quando eu estava nessa mensagem, que Deus me deu rolo, foi no dia que eu fui pregar numa igreja, e quando eu li, Deus me fez ver tudo. E eu estava me vendo em casa, e os irmãos tudo comigo lá, que eles quando chegam lá, né, eles puxam a cadeira lá, falta a cadeira, senta no chão, pega tijolo, senta no tijolo, aí vamos para a sombra, aí bate só na sombra, vamos para outra sombra que tiver, e vamos que vamos. E estamos tudo falando de Jesus, estamos perguntando, estamos conversando, estamos aprendendo, estamos crescendo junto, enquanto estamos curando, estamos crescendo junto, enquanto estamos falando, estamos crescendo junto, irmão. Mas também na hora de fazer a massa, ele me ajuda a fazer a massa lá em casa. Então, irmãos, os discípulos, quando acabou o culto, foram atrás de Natália, de Jesus. Atrás de Jesus. Chegou lá. Ô mestre, imagina, Jesus na hora de deitar para descansar, poxa, estou incomodando o senhor, né? Não, pode entrar, senta aí. Já a cadeira. Vamos conversar, fala aí, o que é? Mas era um mistério aí, só falou do joio. Eu não entendi muito daquele mistério, tem como você me explicar? Tem. Era esse. Tá. Olha só o ensinamento que eles tiveram de Cristo pessoalmente. Olha o ensinamento que eles tiveram. Vocês são privilegiados que estão tendo aqui. Isso foi na minha casa. Ó. Mistério, né? Aí ele pegou.
falou para eles, olha, o joio. Aí começou a explicar. Vocês são a semente, a boa semente. Você está entendendo o mistério? Aleluia. Que o Pai Celestial plantou no reino. A boa semente. Mas o joio é a semente que o diabo plantou. João tinha esse esclarecimento, por isso que ele fala assim, olha, se vocês permanecem no pecado, vocês são filhos do diabo. Se vocês não permanecem em Deus, é porque a semente de Deus não está em vocês. Eles tinham esse esclarecimento claramente. Por isso que eles sabiam discernir, irmão. Sabia discernir. Você tem que saber discernir aqueles que são do reino e aqueles que não são do reino. Mas estão inseridos no reino, para você não morrer junto. Você tem que saber, irmão. Senão você vai morrer. Porque os que não são do reino, eles têm um grupo à parte. Ele nunca quer se juntar com um líder. Nunca. Sabe por quê? Porque o líder cobra. Porque o líder não passa a mão. Porque o líder não tem partido. Ele não é partidário. O líder cumpre aquilo que lhe é ordenado. Sabe onde muitos líderes caem? Quando ele quer ser político com o povo. Porque é passada uma ordem. No reino de Deus não tem política. Não tem esse negócio de mas tem que ter flexibilidade. Não tem não, irmão. No reino de Deus é sim ou não. Fora disso é procedência maligna. Se Deus está mandando você dizer não e tu diz sim, então tu é contrário a Deus. Tem muitos líderes que são provados nisso. Na questão de flexibilidade. O pastor falou, né? Mas eu não vejo dessa maneira. O pastor mandou fazer assim, mas era melhor se fizesse daquele jeito. Tem a visão melhor que a do pastor. Glória a Deus. Senão Deus vai tirar o pastor e colocar você. Aí vai indo, irmão. Vai indo. Porque se chegasse para o líder e falasse assim, olha, poxa, podíamos fazer dessa forma. O que você acha? Você está passando um conhecimento que você tem, está passando uma ideia que você tem. Aí nós vamos avaliar e vamos ver se no momento dá para fazer. E nós vamos fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque no reino de Deus, tudo tem ordem e tem decência. Tem um comando e tem um comandado. E tem aquele que executa as ordens daquele que vive e reina para todo sempre. E nós estamos aqui, irmão, para executar a ordem de Deus. Para executar aquilo que Deus tem mandado, ordenado. Então nós não devemos viver como queremos ou como achamos que tem que ser. Temos um comando sobre a nossa vida. E o comando que nos comanda vem de lá de cima, vem da glória. E esse comando é fiel, é verdadeiro. E Ele sabe que nós vamos estar guardados e protegidos fazendo aquilo que Ele ordena. Mas depende da minha ótica e da tua ótica. Como é que está a tua ótica? A tua visão concernente ao que Deus fala para você. Porque nós não queremos entrar na visão de Deus, mas nós queremos ter uma visão diferenciada da de Deus. Eu estava ali em cima observando o mistério de trabalho ali, e alguém parou e eu estava falando que nós queremos que Deus entre na nossa visão, mas nós não entramos na visão de Deus. Achamos que vamos pagar o preço, achamos que vamos sofrer, e nós nos esquecemos que o caminho é mais curto. Porque estamos com Ele, irmão. Não adianta eu dar a volta. Se tu sai da visão de Deus, vai ter que dar? Então tu vai dar mais. Despedindo a multidão, Jesus foi para casa. Chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E o campo é o mundo. A boa semente são os filhos. São os filhos. São os filhos. Ei. E os joios são os filhos. E os joios são os filhos. Ei, presta atenção. Cristo
é o Filho do Homem. Não é verdade? Ele semeia a boa. Peraí, vamos recapitular o mistério. Ele tinha os discípulos. Discípulo quer dizer o quê? O significado? Aprendiz. E apóstolo? E apóstolo? Enviados. A semente, vai, faça a obra. Vai, a boa semente é aquela que produz. Aleluia, glória a Deus. A boa semente é aquela que vai. A boa semente é aquela que é discipulada, disciplinada e vai. Segue o curso, segue a ordenança, vai em direção, aleluia, em que ela foi enviada, ela vai dar fruto, ela vai fazer aquilo que o Senhor a mandou. Glória a Deus. Então, se nós estamos no reino, Deus não escolheu a gente para a gente ficar no reino. Mandou a gente ir. E no mundo nós vamos fazer o quê? Produzir. Mas o que você vai produzir? Nós sabemos de uma coisa, que muitas das vezes as deficiências que nós temos no nosso corpo físico é a falta de uma boa alimentação quando criança. Não é isso que os médicos dizem? Não é isso? A criança tem que ser amamentada o máximo que puder, no peito. Não é isso que o médico diz? E depois disso o médico diz que a criança tem que ser alimentada com frutas, legumes, coisas que venham trazer força, né, para o seu corpo, né? Tem que pegar um pouquinho de sol, porque é para ajudar nos ossos. Não é isso, irmão? E daí por diante, não é verdade? Não é assim? E quando uma criança ela é criada com falta de tudo, ela é criada pela graça. Com meia idade ela está quase morrendo, cheia de problema. Cheia de problema. Porque ela não recebeu o alimento adequado. Ela cresce cheia de problema. Por quê? Porque ela não foi sustentada de forma adequada. E no reino de Deus? Aqui você é alimentado. E o alimento que tu recebe é bom, é puro, te dá saúde e te dá força. Então não tem o porquê de você não ir e produzir o fruto. Não tem o porquê de você não ir e ser um vaso escolhido e usado na mão de Deus. Porque se tu recebe a boa semente, você tem que ir. Você tem que ir. Meu Deus, eu acredito que aqui só tem missionário aqui nessa manhã, porque o rolo que está descendo aqui é muito forte. Sabe o que Deus falou comigo? Para começar aos irmãos se preparar, as irmãs se preparar para fazer a obra de Deus. Vão ser enviados. Vão ser enviados, mas tem que estar preparado. Aí Cristo pega e ele começa a ensinar o discípulo. Mas o discípulo, para aprender, ele tem que estar junto com o mestre, tem que estar na mesma visão, tem que estar querendo aprender e colocar em prática, não querer mudar nada. Vou fazer do jeito que eu aprendi. Se eu fizer do jeito que eu aprendi, Deus vai me dar vitória, Deus vai me abençoar. E tu vai ser um exemplo aonde você estiver. Você vai ter a mesma característica, a mesma unção. Glória a Deus, aleluia. Ah, o pastor já falou, mas eu não consigo. Opa, vai para o joelho, hein? Se você já aprendeu, tu sabe, mas você não consegue fazer, vai para o joelho. Sabe por causa de quê? Porque isso aí está meio... A raiz está começando a ficar misturada com a do joelho. Porque a do joelho, ela mistura, a raiz dela vai entranhando na raiz do trigo. E ela vai contaminando o trigo para ele ficar infrutífero. Eu não consigo fazer. Quando você não consegue colocar em prática, é sinal que a tua raiz está apodrecida.